Boa noite, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? É informação urgente, amanhã tem Flamengo e Bahia passando na sua telinha. Flamengo tem alguns desfalques, né, pra grande partida de amanhã. Maracanã vai estar lotado, quase 60 mil ingressos já foram vendidos, mas o assunto principal é Mercadão da Bola. Flamengo pensa em dispensar alguns jogadores de ataque e pensa em contratar o Roger Guedes, que a diretoria rubro-negra acredita que o Roger Guedes é um jogador decisivo. O Flamengo está precisando de jogadores decisivos. Fica até o final do vídeo, tem muitas informações, mas eu quero saber de vocês. Vocês aceitariam o Roger Guedes no Mengão? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto e dê uma olhada nesse conteúdo que eu trouxe pra vocês, que está sensacional. Chamar agora o Fábio Jupa rapidão pra falar de Flamengo. Quero saber de você, Jupa. Essa tentativa de assalto que os jogadores sofreram no Flamengo essa semana e tal, isso ainda está gerando um baixo astral por aí? Como é que tá o clima, hein? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pessoal, ainda sob o impacto aí desse episódio de violência, dessa tentativa de assalto e daquela situação vivida pelo goleiro Rossi, que teve o carro alvejado por 4 tiros. O time começa a pensar efetivamente no jogo contra o Bahia, amanhã no Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, agora à tarde, treino às 3h30. Flamengo, se vencer o Bahia, pode até voltar à liderança do campeonato, contanto que o Bragantino não vença o Grêmio lá em Porto Alegre. Flamengo, todo mundo sabe aqui que precisa dar uma resposta diferente depois das derrotas para o Cruzeiro e o empate, da derrota para o Cruzeiro e o empate contra o Central Córdoba. O Flamengo tem um desfalque para esse jogo, é o De La Cruz, que está suspenso. Felipe Luiz pode recuar o Gerson para o segundo homem de meio campo e pode colocar o Luiz Araújo da direita ou simplesmente trocar volante por volante, entra o Alan no lugar do De La Cruz. O Everton Cebolinha e o Gonzalo Plata, que estão lesionados, vão ser reavaliados hoje à tarde. Se o Cebolinha não ficar à disposição, Bruno Henrique e Michael, que vem se alternando ali no time, vão disputar uma vaga no lado esquerdo do ataque. Eu volto com vocês, Escobar. Vene Casagrande. Tá em crise, chama o Senna. É isso. Nunca venceu o Flamengo como treinador. Isso precisa ser dito. Mas será que tabus estão aí para serem quebrados? Ô, vai se calmar, Fernanda Mar. Eu, hein? Vene, fala para mim, antes de falar desse confronto, em relação ao planejamento do Flamengo na temporada. Alguma coisa mudou? Você trouxe aqui que, obviamente, o foco total do Flamengo é o Brasileirão. Paralelamente, a gente analisou várias vezes em que escolhas do Flamengo eram sempre poupar e acabavam sendo na Libertadores. Isso vai mudar? Como está sendo o planejamento do Flamengo? Alguma coisa foi conversada? Conta pra gente, Benito. Antes, só uma atualização do bom VT do Daniel. Mais de 53 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de sábado, ou seja, o amanhã. Então, promessa de casa cheia no Maracanã, mais um jogo. E, de fato, a diretoria errou em aumentar o valor dos ingressos e agora acertou em diminuir. E a gente vê aí qual é o resultado, a torcida voltando a comparecer. Em cima do seu questionamento, ontem eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo e essa pessoa me explicou o seguinte: Vene, a gente esperava chegar nesse momento da temporada podendo ter a oportunidade de gerenciar melhor a minutagem dos jogadores. Ou seja, com outras palavras, poupar vários jogadores em determinados jogos. Só que o começo ruim na fase de grupos da Libertadores e o placar magro no jogo de ida da Copa do Brasil fez com que eles mudassem esse planejamento. E faz sentido, porque assim, eu fiz aqui a listagem dos próximos jogos do Flamengo. Flamengo e Bahia, Brasileirão. Flamengo e LDU, jogo importantíssimo pela Libertadores. Flamengo e Botafogo, Brasileirão, jogo importante também. Flamengo e Botafogo da Paraíba. Flamengo, Copa do Brasil. 1-0 só. Ou seja, teoricamente não pode botar o time inteiro reserva, porque precisa fazer um resultado dentro do Maracanã. E depois, Palmeiras e Flamengo, lá em São Paulo. E para finalizar essa sequência terrível para o Flamengo, Flamengo e Deportivo Táchira no Maracanã. Então, quando eles imaginavam que poderiam estar poupando alguns jogadores na reta final da fase de grupos da Libertadores, eles não vão poder fazer isso. Pelo contrário, eles vão ter que botar o que eles têm de melhor. Então mudou totalmente o planejamento do Flamengo. E não vai poupar em lugar nenhum aí, viu? Vai ter que poupar, só que em determinado momento você vai ter que forçar um jogador ou outro. Por exemplo, o Arrascaeta, um De La Cruz. Então, te respondendo, a prioridade continua sendo o Campeonato Brasileiro. Isso não vai mudar. Vai ser a prioridade do Campeonato Brasileiro até a reta final da temporada. Mas, se em alguns jogos eles poderiam estar poupando alguns atletas, agora eles não vão poder. Ô, Lucas Pedrosa, e aí eu acho que o futebol brasileiro, com esse calendário, com o aumento de intensidade do que a gente tem entendido de futebol aqui no futebol brasileiro na última década, a gente está mudando o nosso perfil de jogar, é natural, o futebol
ele muda a cada década, tá? Se a gente for olhar o futebol de 10 anos, de 20 anos, tudo muda, as coisas vão mudando mesmo. Tá todo mundo evoluindo e entendendo, né? E talvez ali em algum momento o Flamengo entendeu que, pô, vou poupar uma peça, 2, 3 peças, que foi o caso do Central Córdoba aqui no Maracanã. E não tá mais tão simples assim, vai ter que começar se entendendo durante a temporada. Cara, como é que a gente vai fazer? E agora talvez esticar um pouquinho a corda no momento que o Flamengo talvez não esperava esticar, em pleno maio ainda. Olha essa sequência importante, jogos decisivos dentro do Brasileirão, dentro da Libertadores e dentro da Copa do Brasil. Todo mundo vai oscilar em algum momento, Fernanda. É fato, não vai ter um time de ponta a ponta na temporada conseguindo ser hegemônico, podemos dizer assim. O Flamengo é um grande exemplo disso. Como eu já falei aqui, existe algum elenco melhor do que o Flamengo hoje no Brasil e talvez na América do Sul? Eu tenho certeza que não. Mas mesmo você tendo um elenco recheado de grandes jogadores, mexer 3 peças, 4 peças, desconfigura um pouco do que é aquela equipe. Então, assim, além do calendário ser pesado, a gente só vai conseguir resolver esse problema, repito, quando no ano que vem, nos próximos anos, o calendário do estadual for reduzido. Porque aí você vai ter menos datas, você vai ter menos jogos, mais tempo para se preparar e um calendário mais tranquilo. Nessa temporada, Fernanda, olha, eu tô curioso, eu vou dizer essa palavra, tá? Curioso para saber como é que vai ser o pós-mundial. Porque o Flamengo vai ter uma oportunidade, assim como o Botafogo e o Fluminense também, de se apresentar para o mundo inteiro. Vai ter que jogar sério, porque senão vai ser saco de pancada, a verdade é essa. Botafogo pega PSG e Atlético de Madrid. Flamengo pega o Chelsea. O Fluminense, se eu não me engano, é o Borussia, que é o mais forte do grupo do Fluminense. Então assim, cara, tudo bem que eles vão estar em final de temporada, mas a intensidade do futebol de lá é completamente do daqui. E se os times brasileiros estão sofrendo numa Libertadores e numa Copa Sul-Americana contra Carabobo, contra Central Córdoba, imagina só quando pegar esses times. Então assim, eu tô preocupado, cara. Eu tô preocupado e isso é o reflexo do calendário do futebol brasileiro. Ô, Vene Casagrande, essa preocupação a gente fala desde o início do ano aqui, quando no ano passado a gente já viu um Botafogo sofrer pelas datas do Mundial com o Brasileirão e a Libertadores. Foi uma sequência desumana para o Botafogo. Ele teve uma quilometragem altíssima na última semana, com 3 finais internacionais. 4 finais. Palmeiras, Internacional, ou a Libertadores e depois o São Paulo. No mesmo momento que eles saem de campo, eu estava lá, ninguém me contou. Eles entram num avião, nem comemoram um título para ir para o outro lado do mundo para jogar um Mundial. E acaba o que acontece? Passa vergonha, porque não aguenta, o corpo não aguenta, a viagem é cansativa, o ônibus não eram lá os melhores e tal. Isso, a gente está falando de uma temporada que acabou nem na metade de dezembro. A gente está falando de uma temporada que vai acabar 21 de dezembro e começou 10 de janeiro. Ela começou antes e vai terminar depois. Gente, a gente está falando no mês de maio, em que a gente já vê um monte de lesão, um monte de gente passando cansaço. A gente vê alguns jogos realmente que eles vibram baixo porque já não aguenta mais e a gente não está na metade do ano, Vene Casagrande. Inclusive, isso foi um problema do Flamengo nos 2 últimos jogos, a parte física. Eu senti um Flamengo muito mais fraco fisicamente falando. Mas falando do Flamengo, o Flamengo que se meteu nessa situação no mês de maio. Você acha, Porque se Vene? o Flamengo não tivesse passado vexames, não tivesse feito o que fez no início da fase de grupos da Libertadores, nada disso estaria acontecendo. Pelo contrário, eles teriam a oportunidade de priorizar certas competições de certos jogos. Então o Flamengo que jogou muito mal contra o Deportivo Táchira, o Flamengo que jogou muito mal contra o Central Córdoba no Maracanã, o Flamengo que jogou muito mal contra o Central Córdoba na Argentina, muito por salto alto também. Então o Flamengo se colocou nessa posição. Poderia estar numa posição muito mais confortável. Tanto é que eu acabei de trazer essa informação, eles tiveram que mudar todo o planejamento. Isso tem uma palavra para mim, mobilização. A mobilização do Flamengo no Campeonato Brasileiro, nas partidas, totalmente diferente da mobilização da Libertadores da América. Não sei por qual motivo, mas nos 2 jogos contra o Central Córdoba, eu repito o que eu falei ontem, para mim foi salto alto. Eles achavam que iriam vencer a qualquer momento e não conseguiram vencer. Se meteram nessa posição, agora eles mesmos vão ter que resolver dentro de campo, porque o Flamengo tem obrigação de fazer isso. O elenco que tem, o Flamengo não pode ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Eu não estou aqui dizendo que o Flamengo tem que terminar essa primeira parte da temporada até o Super Mundial na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Eu não estou aqui dizendo. Agora, em relação à Libertadores, era obrigação chegar nessa altura da fase de grupos da Libertadores e sim, já classificado, com a classificação bem encaminhada. Porque a gente estava falando de um Flamengo que poderia ter um melhor aproveitamento entre todos os times da primeira fase de grupos da Libertadores. Agora não.
Em 12 pontos disputados, tem apenas 5. Isso pra mim é vergonha. Amigas e amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Flamengo amanhã entra em campo já pressionado, tendo que vencer a equipe do Bahia, mas o que me preocupa não é isso, porque amanhã o Flamengo vai ter que jogar, sabe? O Maracanã amanhã vai estar lotado, né? E só a vitória, não só a vitória, mas o desempenho também interessa muito. A gente sabe, a minha preocupação é quando o Flamengo vai jogar fora de casa, sabe? O Flamengo tem que mudar o estilo de jogo. É uma vergonha o que está acontecendo, é uma vergonha. Felipe Luiz, vamos colocar no Flamengo meritocracia, jogar quem está bem, não por história, mas sim para quem está vivendo um bom momento. Isso você não está fazendo, você tem que colocar no campo quem está melhor, sabe? Tem muitos jogadores no banco que poderia ser titular, Matheus Gonçalves é um dele. O Flamengo quer tanto colocar o Gerson na meia direita, por que não coloca o Matheus Gonçalves, que é muito mais decisivo que o Gerson ali no terço final, tem muito mais habilidade do que o Gerson. O Gerson é o segundo volante. Luiz Araújo pedindo passagem, sabe? O Juninho, por que não bota na ponta? Já que ele não é aquele centroavante, sabe? Ele corre bem, ele pode ser um baita de um ponta. Coloca o Bruno Henrique no banco de reservas. E assim, depois do Super Mundial de Clubes, alguns jogadores podem ser dispensados e outros jogadores podem chegar, que é o caso do Roger Guedes. É um jogador ponta, é um cara decisivo, é um cara que aparece em jogo grande. E pra mim, né, o Roger Guedes tem a cara do Flamengo. Vamos torcer para que ele venha pro Mengão e faça muito sucesso por aqui. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.